claro do meio para frente. E aí a gente tem que começar falando de contextualidade. E a maneira que eu mais gosto de dizer para quem conhece algumas coisas, mas nunca ouviu falar em contextualidade, é que ela se resume à não localidade de Bell sem a necessidade de separação espacial. E aí, claro que a pergunta seguinte é o que é tal de não localidade de Bell? Então, eu vou começar batendo um papo sobre não localidade de Bell, para depois ir para a contextualidade. Então, não localidade de Bell começa nesse ano infame da história brasileira, mas felizmente coisas interessantes aconteciam no mundo afora. E a gente gosta de pensar hoje em dia nesse modelo de duas caixinhas, para dizer que são dois agentes distantes um do outro. A parte de teoria quântica da informação trouxe interação grande com o pessoal de computação, e eles sempre gostaram de dar nomes para os agentes deles. Então sempre tem uma Alice e um Bob na história. Então a ideia é que essas duas figuras devem estar distantes um do outro, de maneira que o que acontece em um, né, com um, não interfere diretamente no que acontece com o outro. E o cenário de Bell que a gente está discutindo aí, a ideia central, é que a Alice tem escolhas do que ela pode querer fazer, né? Então qual é o experimento que ela vai fazer. E isso a gente resume nesse modelo de caixinha como uma entrada vai ser essa variável x. Tá? Da mesma forma, o Bob também tem opções do que fazer, ele tem diferentes montagens que ele pode utilizar, e também vão estar rotulados por uma escolha de entrada Y. E aí a ideia é que cada vez que cada um deles faz suas escolhas e rodam o experimento, eles obtêm respostas efetivamente. E a gente descreve isso de uma maneira probabilística com essa noção, com essa notação aí que lembra probabilidades condicionais. Não é precisamente isso, mas é uma notação usual e razoável, que está essencialmente dizendo para a gente o que eu acabei de falar, né? Que quando ela escolhe X, ele escolhe Y, você vai ter a probabilidade das respostas conjuntas A e B, né? Respectiva de conjunto. E aí essa coleção de vetores de probabilidade, a gente acaba dando alguns nomes, né? Vai variar um pouco de qual está tratando do assunto. Então, alguns vão chamar de behavior, outros vão chamar de um modelo empírico, né? De empirical model, e tem vários nomes mais ou menos para a mesma coisa. Mas a ideia central é que essa coleção de vetores de probabilidade, né? Que eu fixo x e y, e que eu tenha um vetor de probabilidade nas variáveis A e B, isso daí é que vai ser a nossa descrição de um behavior, um modelo empírico, o que quer que seja. E o que tem de interessante em não localidade de Bell é que, fazendo hipóteses bastante razoáveis, a gente... desculpa, estou dando um passo antes de ir para o exemplo. Então, a frase que eu soltei já é posterior. Vou primeiro para o exemplo mais simples, que aí aparece em 69, que é dessas quatro autoridades, Claude, Horn, Simony e Holt, por isso ganha o nome PHSH, que é simplesmente trabalhar com essa mesma historinha que eu contei no cenário mais simples. O que tem de mais simples aí? Já que é necessário ter escolhas, cada um deles, e já que é necessário ter possíveis respostas distintas para cada uma das medições que eles podem fazer, ou para cada uma das perguntas que eles podem fazer ao sistema, o que a gente vai escolher aí são alfabetos binários. Né? Então, você tem duas alternativas de medição para Alice, duas para Bob, cada uma dessas possíveis medições com duas possíveis respostas, e tudo isso eu estou usando 0 e 1, embora ao longo do papo eu vá trocar de símbolos, de letras e de o que quer que seja para esses alfabetos. Mas é importante que são alfabetos binários. Tá? E aí, como eu estava me antecipando no slide anterior, a gente, com hipóteses muito simples, consegue chegar na noção de desigualdade de Bell. Tá? Quem quiser, eu posso detalhar isso melhor depois, mas por enquanto é só ter a ideia de que essa daqui é a chamada desigualdade PHSH, né, para esse exemplo daí, onde cada um desses quatro bichinhos dentro dos colchetes
correspondem a essa noção daqui, né, que às vezes a gente chama de um correlator, que pode ser pensado de algumas maneiras diferentes, mas eu gosto dessa que só fala em probabilidade, né? Você está na situação binária, então você tem essa situação de ou as duas respostas coincidem ou elas são distintas. Tá? Então você está fazendo essa diferença de probabilidade, portanto, está presa entre -1 e 1. Né? O caso -1 é quando você tem certeza de que as respostas são diferentes. O caso desse correlator igual a 1 é quando você tem certeza que elas são iguais. E isso já mostra que a desigualdade que está aí acima não é tão evidente assim, que ela tem algo de interessante. O interesse vem essencialmente daquele sinalzinho de menos ali no meio do caminho, né? Porque cada termo desse sozinho pode variar entre 1 e 1. A combinação linear bem escolhida aí nunca passa de 2. Tá? Quando a gente faz hipóteses bastante razoáveis, que tem a ver com tudo que a gente está acostumado no nosso mundo clássico, pensando que essas duas crianças estão afastadas e fazem coisas de impulso medir. Tá? E que um lado não vai influenciar no outro depois dessas escolhas. Ok. Então agora eu vou fazer uma outra discussão essencialmente da mesma coisa, que às vezes é chamada de paradoxo de Hardy. Não é o Hardy mais famoso da matemática, é um outro Hardy que, por sinal, usa o nome Hardy como codinome. Né? Não é o nome original dele, não, mas é uma espécie de nome artístico. E eu vou discutir isso pensando nessas caixinhas aí, como já fiz no desenho, e pensando que as variáveis dicotômicas aí agora são cheia e vazia. Tá? Então é a mesma conversa de antes, só pensada com outros nomes e com outras situações. Então, por que tem duas caixinhas do lado da área? Para significar as duas possíveis escolhas delas, tá? E antes eu estava chamando de X ali, agora ela abre uma dessas caixinhas, que agora eu vou numerar. Então, ela tem a caixa 1, o Bob tem a caixa 2, de novo a Alice tem o 3 e o Bob tem a 4. Mas é aquela mesma ideia de cada um deles vai abrir uma das suas caixas, só uma. Tá? O que eu vou fazer, que o Hardy fez, é descrever uma sequência curta de regras e, a partir disso, fazer uma pergunta para vocês e a gente vai ver o paradoxo aparecer. Tá? Então, as regrinhas simples aqui são: se ela abrir a caixa 1 e ele abrir a caixa 4, eles nunca encontram as duas conjuntamente cheias. Da mesma forma, se ela abrir a caixa 3 e ele abrir a caixa 2, também elas nunca vão ser encontradas conjuntamente cheias. Por sua vez, se ela abre a caixa 3 e ele abre a caixa 4, elas nunca vão estar conjuntamente vazias. Tá? E a pergunta que é feita, então, é se é possível encontrar 1 e 2 conjuntamente cheios. Alguém quer palpitar a respeito? Silêncio, que eu já não sei se está todo mundo, né, se eu perdi a internet. Mas vou assumir que eu não perdi, já que vocês me avisariam da minha perda. E só vou comentar que, classicamente, né, se a gente pensa da maneira que a gente está acostumado a pensar, a resposta é não. E vários de vocês já devem ter feito a seguinte consideração: para eu ter 1 e 2 conjuntamente cheias, é necessário que eu tenha 1 cheia. Mas aí a gente usa a regrinha de 1 e 4 não vão estar conjuntamente cheios. Então, para 1 está cheia, 4 estaria vazia. Mas 4 e 3 não podem estar conjuntamente vazias, então 3 estaria cheia. E, de novo, 3 e 2 não podem estar conjuntamente cheias. Então, 2 teria que estar vazia. E, com isso, não tem como ter 1 e 2 conjuntamente cheios. Tá? Essa é uma argumentação clássica, bastante razoável para o que a gente está acostumado antes de aprender sobre teoria quântica. E a graça é essa: se a gente trabalha com teoria quântica, é possível, ainda que probabilisticamente, encontrar, né, obedecer as 3 regras
que estão ali, né? Tudo que está descrito ali são coisas com probabilidade zero, e ainda assim ter probabilidade positiva para a pergunta, né, ou para a questão 1 e 2 conjuntamente cheias. Vou reescrever isso em outra notação, mas é essencialmente a mesma coisa. Tá? Então, estou voltando para aquela figurinha do cenário de Bell CHSH, falando em termos de zeros e uns. E aí, aquelas 3 regras, né, de que estava sempre cruzando ali a primeira caixa da Alice com a segunda do Bob, a primeira do Bob com a segunda da Alice. É o que a gente está considerando nessa notação de probabilidade das respostas A e B dadas as perguntas X e Y. Né? Então, se as perguntas são trocadas, a probabilidade de sim para as duas é zero. Por outro lado, quando as perguntas são a segunda pergunta de cada caso, né, a caixinha 3 e 4, conjuntamente vazias, elas não estarão, essa última probabilidade. E aí, o que estava resumido na conversa anterior é que, classicamente, isso implica uma condição a mais, né, sobre as duas perguntas zero, enquanto a teoria quântica permite valores positivos para essa probabilidade. E aí, como a gente exigir configurações específicas de estados e medições, para quem já conhece do assunto, onde essa probabilidade é estritamente positiva. E aí, o gostinho de topologia que eu prometi lá no título, né, não é precisamente o desenho que está aí, não é exatamente o caso do paradoxo de Hardy, mas é algo parecido com ele. Então, aposto a figura aí só para dizer que é parecido com o que a gente conversou até agora, mas agora eu vou detalhar um pouquinho melhor o que essa figura está dizendo para a gente e de novo algumas mudanças de notação incluídas nessa conversa. Então, são diagramas que o pessoal lá de Oxford começou a trabalhar para contextualidade, né? Estava escrito no slide anterior sobre a tese do Shane Mansfield, que é onde essas figuras começam a aparecer na conversa. E o que a gente tem nesses diagramas são sempre o cenário que a gente está trabalhando está codificado nessa base. Vamos ver que ele está usando aí uma espécie de abordagem da análise, o rosinha para menino e o azul para o menino, onde as duas possíveis perguntas da Alice são denotadas como A e A', as duas possíveis perguntas do Bob como B e B'. E aí você tem essa linha embaixo para dizer conjuntos de perguntas que podem ser feitas conjuntamente. Deixa eu ser redundante aqui. Então, sempre uma de A com uma de B. Né? Isso que está nesse lugar da palavra contexto. Agora, sim, para a fibra, o que a gente tem ali? Os resultados, né? As possíveis respostas que vão aparecer para cada uma dessas perguntas. E aí, para cada contexto, né, acima de cada contexto, essas linhas estão representando probabilidades positivas. Né? Então, quando é possível encontrar aquelas duas respostas conjuntamente, tem a linha. Quando falta a linha, é que a gente está falando de probabilidade zero. Então, nesse nosso exemplo, de novo, misturando notações, que eu vou chamar de misturando notações, vou voltar para o 0 e 1 na base. Tá? Então, agora o A e o A', eu penso que A é 0 e A' é 1 para X, né, trabalhado com o chamado X, e B e B' também são 0 e 1 para variável Y. E a gente pode usar essa forma de explicar esse diagrama específico que está aí acima. Quer dizer que eu tenho probabilidade positiva sem só ser a soma das respostas é esse produto XY, tudo isso pensado em Z2. Então, o que está acontecendo nessa situação? Se ou X ou Y, algum deles vale zero, o que eu preciso sempre é que A e B concordem. Enquanto, quando X e Y são ambos 1, o que a gente quer é que A e B discordem, e é isso que está nesse diagraminha simpático, que de alguma forma lembra uma faixa de médios para a gente. Né? Você está
voltinha ali, fechando, invertido nessa faixa de médios. Tá? O que tem de curioso nisso daí é que nem teoria quântica permite realizar isso, né, que está aí, tá? Essa específica configuração está relacionado com algo que a gente chama de uma caixa de Popescu-Horst. No caso dessas probabilidades positivas são todas iguais a meio, que é um objeto bastante interessante. Quem ficar curioso de o que tem de interessante nesse objeto, pergunta depois que eu conto alguns aspectos bacanas dela. E aí a gente já pode começar a falar de contextualidade, que é a promessa lá no começo, e colocar um pouquinho mais de formalização nessa conversa. Né? Quer dizer que a gente vai ter um conjunto de medições. Então, podemos pensar, tá, para todos os efeitos práticos aqui nessa discussão, que tanto esse conjunto de medições é finito, quanto para cada medição o conjunto de respostas é finito, como aconteceu no exemplo que a gente discutiu até agora. Tá? Mas claro que também é interessante pensar em versões infinitas dessas coisas. E aí a gente vai ter um conjunto de contextos, né, que é parecido ali com a base do nosso diagrama. Então, o que quer dizer o conjunto de contextos? Que nesse mundo de possíveis medições, nesse conjuntão X aí onde tem as possíveis medições, alguns subconjuntos vão ser de medições que a gente chama de compatíveis. Tá? O compatíveis aí faz sentido pensar nessas duas conjuntamente. Tá? Isso foi algo que a teoria quântica ensinou para a gente, que existem coisas incompatíveis, né? Algo que não está na nossa conversa clássica, mas que está na teoria quântica. Então eu tenho essa coleção aí C de subconjuntos das possíveis medições e que são compatíveis. Isso a gente, por vezes, chama de uma cobertura de compatibilidade. Tá? Não quer dizer que cada medição tem que estar em alguma dessas, por isso que é uma cobertura. O caso realmente interessante é quando cada medição está em mais de uma, né? Que é justamente para diferentes conjuntos dessa coleção, aí, desse C, serem diferentes contextos para a nossa mesma medição. Que daí pode aparecer o conceito de contextualidade. Uma condiçãozinha técnica, né, só para ficar tudo bacana. Se eu tenho um subconjunto de um contexto, ele também é contexto, isso que está nessa forma de escrever. E isso, se a gente pensar com mais carinho, começa a dar de novo esse gostinho de topologia aí, né? Começa a aparecer essa noção de um complexo simplicial para essas diferentes perguntas, né? Para esse conjunto de possíveis medições. Tá? Não vou aprofundar demais, né? O gosto é esse mesmo. E aí, o que são os nossos amigos behavior nessa descrição? Né? O que a gente tem nessa conversa aí é para cada contexto uma distribuição de probabilidades. Né? Para cada coleção de medições compatíveis, eu vou ter ainda uma distribuição de probabilidade para possíveis respostas dessas medições. E claro, se eu tiver a mesma pergunta em mais de um contexto, eu preciso de condições de consistência. Então essa é a ideia central da brincadeira. E aí uma das coisas bonitas é que a gente pode pensar em duas formas distintas de obter uma coisa que a gente está mais acostumado, né? Obter coisas clássicas. De certa forma, dá para pensar num caso de baixo para cima e outro de cima para baixo. Então, um é o que a gente vai chamar de uma distribuição ser não contextual por modelos e a outra ser não contextual por marginalização. O que é essa história de ser não contextual por modelos? Essencialmente é o nosso behavior, né? Então, essa notação que eu estou usando aí, dessa probabilidade de um Mzinho fresco para um contexto, tá? Isso está sendo escrito aí, esse C de um elemento daquela coleção que é o C afrescalhado. Tá? Então, são um conjunto de medições N, né? Um subconjunto daquele X lá, esse é o nosso C.
E os Nzinho aí são as respectivas respostas para ele. Tá? Então, como é que a gente está dizendo que um behavior desse vai ser não contextual por modelos? Se ele puder ser descrito da maneira que está ao lado. Qual é a maneira que está ao lado? Esse lambda está servindo essencialmente para a gente fazer uma combinação convexa. Né? Esse somatório P de lambda e agora alguma coisa depois para cada escolha de lambda. É dizer que eu estou fazendo combinação convexa do quê? De coisas que eu vou entender como não contextuais, porque eu estou supondo que, fixado lambda, eu tenho essa descrição para cada medição. Né? Eu tenho essa probabilidade da resposta Nzinho para a medição Nzão, para cada Nzão do contexto. Tá? Então, essa é a noção de ser não contextual por modelos, é essencialmente ter para cada lambda essa distribuição de cada medição, e aí elas são independentes. Né? Isso é uma maneira comum, uma maneira que, se a gente pensar com carinho, ver que classicamente eu posso entender todas as correlações desse jeitão aí. A maneira mais simples de pensar isso é pensar que esses P lambda aí são todos determinísticos, tá? É sempre 0, 1. Então, essencialmente, você está pegando as respostas certas e depois fazendo a distribuição de probabilidade usando o seu P lambda ali da combinação convexa. Tá? Então, classicamente, isso é quase óbvio, e aí de ser quase óbvio, fica difícil de entender para ter tanta anotação para falar de uma coisa quase óbvia. Mas o bacana é que quando a gente está trabalhando com contextualidade, quando a gente está trabalhando com esses cenários onde nem todas as medições são compatíveis, aí já aparecem coisas interessantes, né? Já existe a possibilidade de ter coisas que não são não contextuais. Isso também tem que esclarecer, que é um nomezinho um pouquinho chato. Né? A gente chama de contextual tudo que usa essa dupla negação. Tá? Tudo que não pode ser descrito de forma não contextual, a gente vai chamar de contextual. Ok, essa é uma das noções, né? A noção por modelos, essa noção que eu estou chamando de baixo para cima, né? Você ter um modelinho para cada pergunta, mesmo dependendo desse lambda, assim, é algo que a gente não necessariamente tem acesso, né? Algo que está sendo utilizado para fazer essa combinação convexa, mas eu posso fazer de conta que existe essa resposta definida. Essa é a questão central de baixo para cima. Enquanto a noção de não contextualidade por marginalização é essa de cima para baixo. O que eu quero dizer com de cima para baixo aí? Vê que a gente está descrevendo a mesma coisa, que é um behavior, né? A gente tem essa coleção de vetores de probabilidade, um para cada contexto C, mas que agora pode ser obtido começando de um grande vetor de probabilidade que vem para a família toda de medições. Tá? Esse vetor tem esse n barra para x fresco. X fresco é a nossa coleção de todas as possíveis medições. E aí o que a gente está fazendo exatamente é marginalização. Né? O nosso contexto é sempre um subconjunto das medições possíveis. O que a gente está fazendo? Todo mundo que não está nesse subconjunto, eu estou somando em todas as possíveis respostas. Então, isso que é esse somatório com o π de n barra igual a n, é, no fundo, projetar mesmo, pegar todos os n barra que são consistentes com n para as perguntas que me interessam, das perguntas que estão naquele contexto C, e obter, por marginalização, o behavior que nos interessa. Tá? O que é importante aqui? Uma única P para o n barra x, gerando todos os casos do meu behavior. Né? Então, para cada contexto, eu obtenho precisamente o que deveria obter. Então, essa é uma outra definição do que é ser não contextual, é o ser não contextual por marginalização. Em princípio, noções distintas, porém, teorema de Fine, Abrams e Brandenburger, né, o Fine dos anos 80, o Abrams e o Brandenburger juntos já nessa década atual, essa década que está encerrando, mostram que esses dois conceitos são equivalentes. Né? Sempre que eu tenho um, eu tenho o outro, mesmo que eles pareçam coisas tão distintas, ainda que classicamente os dois sejam razoavelmente claros. Né?
que não é clara, é para que falar disso, classicamente. Né? Justamente por isso que qualquer uma dessas duas noções é uma boa noção de classicalidade dentro do assunto que a gente aborda. Interpretações possíveis disso, você ter um único conceito de classicalidade, né? Essas duas noções que pareciam distintas são equivalentes, e a noção, né, em especial a parte da marginalização, traz para a gente uma visão de todo. Né? Você tem uma distribuição para todas as perguntas conjuntamente. E isso nos traz nosso saudoso Escher. Então, uma digressãozinha aqui, para falar que toda essa conversa de contextualidade está muito ligada com esse tipo de obra do Escher, onde cada pedacinho tudo funciona muito bem. E toda estranheza aparece quando você tenta dar uma visão geral. Então, quando não aparece essa estranheza, é porque você está em algo consistente com a nossa situação clássica, você está com uma configuração ou uma distribuição de probabilidade, em behavior, para ser mais preciso, não contextual. Mas se você não conseguir satisfazer isso, né, se contextualidade aparecer, você essencialmente está numa obra como essa do Escher. Então, de certa forma, ele dizer essa coisa que a graça do Escher era considerar que isso não existia na natureza. Em algum sentido, com teoria quântica, a gente acaba esbarrando em coisas naturais, porém com esse jeitão, tá? Que a gente não consegue formar essa imagem completa do todo. E aí, entre as outras, né, a digressão bacana aí é que vocês podem se divertir procurando nessa figura várias realizações de construções impossíveis, né, como é o desenho que está ali, e aquele desenho conhecido como triângulo de Penrose. E eu acho divertidíssimo lembrar que isso já tinha aparecido na literatura com um camarada chamado Oscar Reuterswald em 1934, né, que é um excelente exemplo da chamada lei de Stigler para eponímio, né, ou para epônimo, qualquer coisa assim. E o bacana da lei de Stigler, ou mais ainda do que a lei de Stigler, né, o bacana dessa questão do triângulo de Penrose é que, de certa forma, ela é um caso duplo da lei de Stigler, né? Porque já em 1950 o Lionel Penrose fala um pouco dessa construção específica aí do triângulo de Penrose, mas a gente normalmente pensa no Roger Penrose, que é filho do Lionel, como sendo o motivo do triângulo de Penrose se chamar triângulo de Penrose, e eles dois conjuntamente falam dessa e de outras construções impossíveis em 1958. E aí eu fiz toda essa volta, tanto para matar a saudade do Escher, que normalmente aparece nas minhas conversas de contextualidade mesmo, que é o melhor lugar onde fica mais claro do que a gente está falando. Mas aí a gente precisava escolher um símbolo para o nosso grupo aqui, e o símbolo que a gente escolheu é essencialmente baseado no triângulo de Penrose, ou baseado na noção de construções impossíveis, só que com um pentágono ao invés de um triângulo, por motivos que quem já conhece um pouquinho de contextualidade sabe, né? O pentágono aparece toda hora e por bons motivos. E aí, daqui a pouco eu vou tocar, né? Vou dar um exemplo onde aparecem pentágonos na conversa também. Então, momento de relaxamento e de lembranças de ciclo de palestras Escher encerrado, voltemos para contextualidade. Voltemos para... E o que a gente já fez para ajudar na compreensão dessas coisas, além da palestra por aí? Então, a gente criou essa historinha que eu vou contar agora, não vou pedir de novo para vocês pensarem num jogo que tem regrinhas do jeito que a gente quis fazer, mas onde o nosso objetivo é, de novo, introduzir contextualidade, mas agora sem precisar das partes, né? Eu indiquei lá no começo que contextualidade pode ser visto como não localidade de Bell sem a necessidade de afastamento das partes. Então agora a gente vai querer brincar com 5 caixas ao invés de 4 caixas, como a gente fez lá no paradoxo de Harding. A gente vai pensar em 5 caixas numeradas
Cada caixa, de novo, pode estar cheia ou vazia, né? Pode ter uma bolinha lá ou não ter, para ficar mais lúdico. E com a regra que a gente só pode abrir caixas vizinhas. Tá? Eu não posso abrir a caixa 3 e a 1 conjuntamente. Né? Parece que para a gente aproveitar o linguajar que o Elinho não gosta de usar com todo mundo. Tem um caboclo lá na praça, brincando com aquelas caixinhas, e ele mexe, de repente levanta uma aqui, ou mexe, levanta outra lá. Você nunca pode olhar para as caixas todas ao mesmo tempo, né? Ali em geral, porque ele está te iludindo, está fazendo coisas fora da regra. Aqui a gente vai fazer um jogo parecido com aquele, onde em cada rodada você pode levantar duas caixinhas, você pode pegar duas caixinhas, que está sempre 1 com 2, ou 4 com 5, e 1 e 5 também são divididos. Né? Então, o pentágono já está começando a aparecer nessa conversa aí. E aí, quando a gente abre duas caixas, tá? Essa é parte da regra do jogo que a gente quer brincar, quando a gente abre duas caixas vizinhas, pode ser que eu encontre uma bolinha, mas eu nunca encontro duas. Tá? Nunca tem jeito das duas caixas estarem cheias conjuntamente. E ainda tem uma última regra que é especial. Já se eu escolher as caixas que eu numero como 1 e 2, analogamente, se eu escolher 3 e 4, mas só para esses dois pares, aí eu tenho ainda a informação adicional de que, sim, eu vou encontrar uma bola. Não sei em qual caixa. Tá? Pode ser na 2, 3 a 4, pode ser ou na 3 ou na 4, mas eu sei que tem uma e exatamente uma que vai aparecer. Tranquilo? Bom, ainda vou repetir um pouquinho essas regras, mas a pergunta que a gente faz é qual é a probabilidade de encontrar uma bola na caixa número 5. Então, vou, de certa forma, reforçar ou repetir as regras usando essa figura, né? Pensar que cada vértice seria o que a gente chamou de uma caixa antes. Eu estou ligando caixas que são vizinhas, então já é a ideia de perguntas compatíveis aparecendo aí, são aquelas que eu posso fazer conjuntamente. Tá? Então, a graça no pentágono é que cada pergunta é compatível com outras duas, mas as outras duas não são compatíveis entre si. Então, eu posso fazer 5 conjuntamente com 1, eu posso fazer 5 conjuntamente com 4, mas não posso fazer 1 conjuntamente com 4. Okay? Com aquela regra adicional, eu abrir as duas caixas, no máximo uma delas vai estar cheia. E, por fim, se a minha escolha for abrir 1 e 2, certeza que eu acho uma bolinha. Não sei se na caixa 1 ou na caixa 2, mas eu acho uma lá. Do mesmo jeito, se a minha escolha for abrir 3 e 4, uma bolinha vai aparecer. Tá? E a pergunta que a gente faz é qual é a probabilidade de ter bolinha na caixa 5. Como eu já mudei de notação várias vezes, vou mudar mais uma. Ao invés de ter ou não ter bolinha, eu vou trocar por usar verde ou vermelha. Sempre uma escolha boa, mas ainda um dia como hoje. Para quem não sabe, existe futebol no Rio de Janeiro, que é um grande absurdo, mas já que existe, é melhor que ele ganhe. Então, vamos à discussão aqui de como é que a gente está acostumado a pensar nessa história, pensando em termos de verde e vermelho para ter bola ou não ter bola. A pergunta que a gente fez é a caixa 5. Qual é a probabilidade de ter uma bola, ou seja, a caixa 5 ser pintada de verde? E, bom, a gente pode pensar isso, por exemplo, começando pela caixa 1 e falando, olha, se eu encontrei uma bolinha na caixa 1 e eu abri a caixa 5, não pode ter bola. Então, eu condicionar a ter bolinha na caixa 1, impossível encontrar na caixa 5, e agora eu só preciso pensar no caso complementar. Né? Se eu pensar que não tem bola na caixa 1, aí, abrindo 1 e 2, eu sei que eu encontro uma bola, portanto, bola na caixa 2. E aí eu posso seguir pensando, né? Mas se tem bola na caixa 2, ela é vizinha da 3, não pode ter bola na 3. De novo, essa regrinha especial de que 3 com 4, se eu abrir essas duas, eu encontro uma bola, não tem na 3, tem que ser na 4.
E, de novo, 4 e 5 são vizinhos, não pode ter bolinha na 5, então é vermelho na 5, e isso responde a perguntas de qual é a probabilidade de eu encontrar uma bola na faixa 5. Né? Se a gente pensar do jeito que eu pensei aqui, vai concluir que essa probabilidade é zero, e essa é a notação que a gente vinha usando já, né? Da probabilidade da resposta 1 para a caixa 5, da pergunta 5, é zero. E, de novo, qual é a graça da brincadeira? Se eu usar a teoria quântica, eu posso encontrar, inclusive, a resposta em nono. Tá? A gente acha que não pode encontrar mais do que um nono, mas consegue fazer uma configuração adequada, onde a resposta, né, essa probabilidade de encontrar a resposta análoga a ter uma bola, né, a resposta afirmativa, a resposta 1 para a pergunta 5, é um nono. Ok. E isso a gente publicou ainda no tempo que eu estava por aí. Né? Essa ainda é uma contribuição que contou para os números da pós-graduação, coisas assim, mesmo com as maluquices de core ou não core, essas coisas que dão dor de cabeça. Mas não vamos pensar nessas coisas agora, não. Tá? Isso é um trabalho em colaboração com o Adriano Cabelo, que Otter vai virar. Eu estava exatamente, né, como vocês já perceberam, preocupado com paradoxo de Hardy, mas sem partes. Né? Paradoxo de Hardy para o problema mais simples de contextualidade quântica. E o quântica é importante. Né? A gente pode fazer uma discussão desse mesmo estilo com um triângulo, que simplesmente está relacionado com a figura impossível do triângulo, mas a teoria quântica não vai permitir que a gente viole essa situação ou que a gente mostre contextualidade só para 3 perguntas. Mas para 4 era o caso do Hardy, mas é isso que eu posso fazer separando em partes. E para 5 é o que a gente está mostrando aí, onde eu não tenho mais como falar em essas caixas estão com um jogador e essas caixas são só as caixas mesmo, um sistema só, mas onde aparece essa noção de contextualidade. Não? Ok. O que precisa ficar desse exemplo específico? Que a gente tem um argumento que é baseado em não contextualidade, e a teoria quântica permite violar essa argumentação. Isso vai estar incluído na nossa conversa, né, nesse livrinho feito com a Bárbara um pouco depois da tese dela, né, que a gente já publicou há uns 2 anos atrás, mas que é essencialmente uma nova versão da tese dela, que barra em coisas que a gente já falou aqui, como, por exemplo, essa figura bonitinha de um diagrama como aquele anterior, mas com o cenário do Pentágono, né, esse cenário de contextualidade do Pentágono. Ok, e aí, esse daqui, né, que é a minha criança favorita do momento, embora esteja andando mais devagar do que eu gostaria que andasse. Né? Esse é o caminho que a gente trilhou de maneira mais recente, onde realmente é aquele casamento que está proposto no título de probabilidades e topologia. Né? O que a gente está discutindo ali, levantando ali, ou levantando aqui, é a noção de que quando a gente não tem uma descrição completa para o nosso problema com probabilidades, a gente não deve mais falar em espaço de probabilidades. Né? A gente só consegue falar em espaço de probabilidades restrito a cada contexto. Ou seja, tem uma figura que é o que esses diagramas já estavam apontando para a gente, onde eu posso falar de conceitos que estão marcados aí de um fibrado amostral, um fibrado mensurável e um fibrado de probabilidades. Tá? É isso que a gente introduz nesse trabalhinho publicado ano passado na Philosophical Transactions. Então, aí está esse casamento de probabilidades e topologia. E aqui, só listando, para que todo mundo já deve estar cansado, outras coisas que têm tido interesse no passado recente, ou no presente, ou no futuro próximo. Né? Então,
A gente tem desenvolvido algumas consequências interessantes da noção de subcenários de contextualidade. A conversa, mas dá para imaginar um pouquinho do que a gente está falando. E aí, nisso, quem tem trabalhado junto comigo é o Rafael Rabelo, que hoje em dia é meu colega, assim, né? Foi nosso colega aí, na época de pós-doc dele, frequentou o MAT UFMG, antes já tinha sido estudante na física, né? Fez graduação e mestrado na física da UFMG, depois saiu, voltou por uma época de pós-doc aí comigo, depois veio aqui para o Unicamp também como pós-doc e acabou fazendo concurso e hoje em dia é meu colega no instituto do outro lado da rua, embora hoje em dia seja uma casa dele, né? E o Tassos Felício, que ainda está por aí, né? O Tassos também, nesse momento, não é exatamente aí, como ele está na casa dele também, e a casa dele é lá em Alagoas, mas é estudante do doutorado da física, ainda vai ser na última publicação na UFMG, provavelmente, né? Não sei que surpresas aconteçam pela frente. Outro estudante que está por aqui, né, que passou pela UFMG por um tempo, né, ele fez o mestrado na física da UFMG antes de vir para cá fazer o doutorado, é o Roberto Baldijão, que está preocupado com o chamado limite clássico, um problema de contextualidade, né, um assunto bacana que ele está desenvolvendo. Aí tem esse time todo aí, onde vocês conhecem essencialmente todo mundo, né, o Rafael, um colega nosso do departamento, que provavelmente conseguiu entrar no meio da conversa, mas ele estava numa banca, estava durando mais do que ele esperava, então me avisou que não ia conseguir participar do papo tão cedo, né? Talvez esteja ouvindo agora. O Cristiano Duarte, que todos vocês conhecem, semana passada estava assistindo a palestra da Manuela, aqui também, no resto do pessoal. E o Carlos Humberto, que fez o mestrado dele com orientação do Rafael, e depois veio para cá fazer o doutorado. Tá? Hoje em dia, todo mundo, né, toda essa galera, esse grafo genealógico, né, que não é uma árvore, trabalhando em contextualidade para sistemas de muitos corpos, algo bacana também. E eu ainda anoto que outros problemas interessantes em contextualidade também me atraem e têm sido trabalhados. Bom, para encerrar, a gente a contextualidade está relacionada com peças que se encaixam bem, pedacinho a pedacinho, mas a figura toda não está bem definida, né? Essencialmente as figuras do Escher, algumas das figuras, né? Figuras que chamam a atenção por isso, né? Tipo Belvedere e Ascending, Descending e o Waterfalls que eu pus aí. Que teoria quântica apresenta essa contextualidade, essa teoria quântica nos permite obter casos explícitos onde você tem essas pecinhas se encaixando bem localmente aí no sentido matemático, no sentido de pedaço por pedaço, ou seja, no nosso caso, contexto por contexto, mas quando eu passeio por contextos diferentes, não fecha, né? A figura volta a apresentar alguma coisa estranha, e essa estranheza é a contextualidade. E ainda, né, apareceu ali no começo da conversa alguma coisa de pós-quântico. Né? Então, tem coisas que são ainda mais contextuais. Opa, errei nesse não aqui, desculpem. Né? Há teorias mais contextuais da quântica. Né? Não contextual é simplesmente clássico. Né? Nada de surpresa. Então, perdoem esse nãozinho aí. E claro, nunca é demais a gente defender a universidade pública, mesmo falando para investimentos, a todo momento é nosso dever e obrigação trazer essa defesa e mesmo cada um em casa tem bastante gente na linha de frente, seja nos hospitais, seja a galera que está desenvolvendo conhecimento novo para a Covid, etc, etc, etc. Então, fica essa defesa feita aqui em público. E estou aberto a questões, mesmo vocês não tendo me interrompido em instante algum. Torço fortemente que vocês estejam, tenham ouvido até o fim. Opa, tem um microfone para falar alguma coisa. Então, digam. Só apareceu um microfone, mas ninguém quis dizer não.
Vou parar a apresentação só para ver a cara de vocês melhor de novo. E aí, se precisar, eu volto a colocar o modo apresentação.